pessoa que eu vou apresentar agora, eu acho que vocês todos já conhecem, né? Que é quem organizou esse evento todo. Vou até pedir uma salva de palmas aqui para o Rubens. Vai falar agora sobre a tokenização imobiliária. Então, Rubens, pode vir. Obrigado. Vamos lá, pessoal. Prazer agora estar aqui falando de um assunto. Eu vou fazer o seguinte, já que eu sou organizador do evento, eu posso mexer na mobília. Pronto, vou botar aqui para o lado para eu poder andar aqui pelo palco. Vamos lá, vou falar de um assunto com o qual eu estou envolvido há pouco mais que um ano e meio. Além das criptos, de criptomoedas e de tokens e tal, eu estou muito empolgado especialmente com uma das aplicações da tecnologia blockchain, que é específica para a tokenização do mercado imobiliário. O título dessa palestra eu criei, está até no site, está um pouco diferente dessa, até porque eu acabei esquecendo de mudar o título, mas é Tokenização Imobiliária, um tsunami a caminho. Por que isso? Porque eu vejo que, assim como a blockchain está mudando o mercado financeiro, está mudando vários setores, agro, saúde, até a blockchain vai mudar de forma significativa o mercado imobiliário. E eu vou apresentar para vocês hoje como é que isso vai acontecer, qual a minha visão para isso, tá bom? Então vamos lá. Security Tokens Real Estate, Crypto Token Investments. O que eu vou falar hoje para vocês? Eu vou falar sobre esses tópicos. Tokens, uma nova classe de ativos. Vou falar sobre tipos de tokens que existem. Security Tokens, que é um tipo específico. Tokenização do mercado imobiliário e plataformas de negociação de Real Estate Tokens. Então, vamos lá, conceitos básicos, pessoal, para todo mundo entender e ficar bem claro. A gente tem diversas modalidades de investimento. Não vou nem falar poupança, que poupança está aí, porque eu nem considero poupança investimento. Mas educação é investimento, tesouro direto é investimento, CDB, CDI, fundos imobiliários, imóveis, ações, câmbio, mercado futuro, empreendedorismo, óbvio, você investe num negócio, isso é um investimento. E agora também ativos digitais. Então é uma nova classe de ativos de investimento. São os tokens. E o que são os tokens? De uma forma bem básica, o token nada mais é nada menos do que informação. E é uma informação que está criptografada. Por isso o nome de criptoativos. São registros cuja movimentação, seja financeira ou de qualquer tipo de ativo, fica disponível, gravado de forma definitiva em uma blockchain. No caso do Bitcoin, a gente tem a blockchain do Bitcoin. Então a gente sabe que é um token, é um tipo de token. No caso do Bitcoin é o Payment Token. E todas as transações já feitas até hoje na rede blockchain do Bitcoin são gravadas desde o bloco Gênese, que é o primeiro bloco criado, minerado, né? E o que são os tokens? O que ele confere? A posse de um token confere ao seu detentor direitos específicos dentro daquela rede de usuários, dentro daquela blockchain. Primeiro, reserva de valor monetário. O Bitcoin é um token de payment que tem uma reserva de valor, certo? Direito ao uso de um serviço. Aqui eu vou parar um pouquinho para exemplificar o que é um utility token. Quem aqui tem milhagem em alguma companhia aérea? Todo mundo levantou a mão. Não, tem um rapaz ali que não levantou. Você não tem? Não tem. Nossa, pessoal, sério mesmo? Você não viaja de avião, você não tem plano de milhagem nenhuma. Tá bom. Agora, pergunto uma coisa para vocês. A gente tem um pouco de milhas na Múltiplos, tem outro um pouco na Azul, tem outro na Gol, na Delta, sei lá, você tem milhas espalhadas em 12 companhias, 12 planos de milhagem diferentes. Por que não ter um único token que é negociável e você pode usar em qualquer companhia aérea? O Utility Token permite isso, gerenciar um plano de milhagem, por exemplo, de companhia aérea, onde
quem é dono das milhas? Marcelo, você tem milhas na Múltiplos. Quem é dono das milhas? Você. Teoricamente é você. Muito bem. Só que acontece, eles torcem para você não usar suas milhas para elas expirarem. Porque milhas valem dinheiro. Se ela expirar, que eles dão prazo, para quem fica o dinheiro? Para eles. Muito bem. Se você tivesse tokens, e esses tokens são teus de propriedade, você tem a chave privada para você tirar os tokens da Múltiplos e jogar para outro lugar que você quiser, ou para uma wallet sua, você é o proprietário daqueles tokens. Então não vai expirar nunca. E aí você poderia juntar, bom, vou pegar 1000 tokens dessa aqui, mais 5.000 da outra ali, mais 30.000. Bom, eu juntei tudo, eu tenho 50.000 milhas, tokens, agora eu posso usar em alguma companhia aérea para viajar para algum lugar que eu posso usar, sem expirar, né? Então, o utility token é exatamente esse tipo. Agora, te pergunto, muito provavelmente, acredito que, não sei se em breve, mas em algum momento no futuro a gente vai ter as companhias aéreas utilizando tokens, ou alguma companhia aérea vai despontar na frente e usar, porque para eles não é muita vantagem. Porque eles querem mesmo que as milhas expirem e a gente perca as nossas milhas, né? O terceiro tipo é o direito de propriedade a um determinado ativo real. E é exatamente sobre isso que eu vou falar. O quarto tipo é direito a dividendos, então você tem alguma propriedade, no caso aqui imóveis, e você, tendo tokens desses imóveis, você vai ter direito a dividendos. E o quinto tipo é um tipo que dá direito a voto nas decisões da empresa. Então, uma empresa tem, sei lá, 1000 tokens, e esses 1000 tokens representam o direito a voto na empresa. Se você tem 50 tokens, você tem um peso. Se você tem 510 tokens, você tem a maior parte dos votos, você decide sobre o destino da empresa. Aqui um resuminho rápido. Então, a gente tem os utility tokens, que é o Filecoin, o EOS, a OX. A gente tem os payment tokens, que é o Bitcoin, Ethereum, Litecoin. E a gente tem os security tokens, que são a representação de ownership ou propriedade num ativo real, normalmente na forma de débito, real estate, equities ou algum outro ativo regular. Vamos lá, qual o tamanho do mercado de ativos no mundo? A gente tem o mercado de cripto, está um pouco desatualizado, hoje é um pouco menor que 440 bilhões, está na faixa de uns 300 bilhões de dólares, o tamanho do arquivo. Se a gente juntar todos os token payments, todos os tokens listados no CoinMarketCap, dá por volta de uns 300 bilhões de dólares. Total de ouro no mundo, 7,7 bilhões de dólares, trilhões de dólares. Moedas transacionadas, 36, ações, 73 trilhões. O que significa esses 73 trilhões? Se pegar o valor de todas as empresas, de todas as bolsas listadas no mundo, dá 73 trilhões de dólares. Perdão. Bonds, títulos de dívida de países, 100 trilhões de dólares, e o mercado imobiliário, 217 trilhões de dólares. Até comentei com o meu amigo Fusaro outro dia, né, Renato? Da onde vem esse valor 217 trilhões de dólares? Eu não sei, mas eu já vi isso em várias apresentações, então eu acredito que seja esse. Ou seja, se juntar todos os valores de todos os imóveis no mundo, dá esses 217 trilhões de dólares. Não sei como alguém fez essa conta, mas é bastante dinheiro, de qualquer forma. Então a gente vê que o mercado imobiliário é o maior mercado de ativos no mundo, certo? Só que vamos entender um pouquinho sobre como é que são os desenvolvimentos imobiliários privados atualmente. O desenvolvimento imobiliário é difícil e dispendioso de financiar. Alguém aqui atua no mercado imobiliário? Uma pessoa, duas, três, quatro, muito bem. É fácil conseguir investimento, capital para desenvolver um produto, um projeto, lançar um projeto? Não é fácil, né? O setor imobiliário é uma classe de ativos muito ilíquida, com um desconto de 10% ou mais. Alguém já precisou vender um imóvel na pressa? Precisou fazer dinheiro rápido e vender um imóvel rápido? Como é seu nome? Rafael. Rafael. Tipo, é daqui no... Você precisou dar um bom desconto, Rafael, para conseguir vender o imóvel? Mais de
30%. Então, imóvel é um ativo muito seguro, muito viável, assim, é um investimento muito comum, né? Mas quando você precisa do dinheiro rápido, vai ter alguém lá de olho falando, bom, eu te compro agora com 20 ou 30% de desconto, você vende já? Quando você precisa do dinheiro, você vende, né? O custo final de transacionar uma propriedade pode ser inflado até mais de 22% do valor da real da propriedade, um custo extra que pode ser eliminado com a tecnologia blockchain. Então, pessoal, hoje, quando você transaciona, compra ou vende imóvel, você tem TBI, você tem cartões, tem um monte de taxas, comissões e tal, que podem inflacionar o valor da aquisição em até 22%. Bom, a tokenização de imóveis resolve muitos desses desafios. Como? Primeiro, liquidez. A tokenização pode fornecer liquidez a ativos privados que atualmente encontram dificuldade e altos custos no seu processo de unir compradores e vendedores. Como? Através do fracionamento e inclusão. Através da tokenização, a gente consegue pegar um imóvel de 100 metros quadrados, por exemplo, e vamos fracioná-lo em 100 tokens. Cada investidor, em vez de precisar comprar o imóvel inteiro ou metade do imóvel, ele pode comprar 1/100º deste imóvel. Então, se o imóvel custa R$1 milhão, ele pode investir R$10 mil e ele vai ter 1/100º desse imóvel. Até hoje, existe uma outra maneira de se fazer isso. Você pode investir através de fundos imobiliários, que estão muito em alta, aliás, né? Alguém aqui investe em fundos imobiliários? Olha aí, a gente tem bastante gente na plateia, legal. Fundo imobiliário é um excelente investimento, paga dividendos mensais ou trimestrais, dependendo, mas muitos mensais. A cota dele vai apreciar ou diminuir de acordo com o valor do mercado. Mas o fundo imobiliário é muito difícil de você constituir um fundo, é custoso em constituir um fundo imobiliário. E além disso, você não tem autonomia para você escolher em quais imóveis investir. É o gestor do fundo que escolhe, você confia na gestão dele. Até aí ok, porque é um bom gestor, provavelmente é um bom gestor, vai escolher boas propriedades, né? Mas na tokenização imobiliária, você escolhe onde você quer investir. Como? Eu quero investir em 5 metros quadrados de um imóvel em Paris, em 8 metros quadrados de um imóvel em Nova York, em 12 metros quadrados de um hotel em Dubai. Isso é o que a tokenização imobiliária permite fazer. Outra coisa interessante é a execução da transação mais rápida. A negociação de tokens imobiliários ela é praticamente instantânea. Então você compra, faz uma realização, você paga seu investimento, você recebe os tokens que te dão direito à propriedade e de receber dividendos daquele imóvel de forma imediata. E outra coisa que é sensacional para criar liquidez é a base global de investidores. Aumentar o pool de investidores no mercado local para qualquer pessoa que tem uma conexão com a internet. Os security tokens são negociados em muitas bolsas no mundo todo. Pessoal, quem é do mercado imobiliário ou quem não é, vocês não acham que já está na hora da gente sair do analógico, daquela coisa de registrar um imóvel num cartório, onde tem carimbo, tem que assinar, enfim, tem coisas que já passou da hora. Vamos para o digital, tudo está sendo digitalizado. Nada mais certo do que a gente ir agora para o futuro da propriedade, security tokens, utilizando smart contracts na blockchain para serem registrados. Isso vai diminuir o tempo de um mês a 40 dias para você transferir uma propriedade para 20 minutos. É isso que eu estou propondo, é exatamente num projeto deste tipo que eu estou envolvido agora. Permitir com que a transferência de um ativo imobiliário passe de 30 ou 40 dias para 20 minutos. Como é que isso funciona? Aqui eu estou falando de um exemplo da Outstate, que é uma das plataformas de tokenização americana. Então, o proprietário ele quer vender sua propriedade ou qualquer fração da propriedade. A propriedade vai ser checada e vai ser, digamos, avaliada e vai ser validada. A Outstate, aqui no caso dessa plataforma, ela tokeniza a propriedade de forma virtual, dividindo a propriedade em múltiplas frações. Os compradores compram os tokens representando a fração da propriedade
E várias propriedades podem ser negociadas numa plataforma e os preços são oferecidos ou são, digamos, variam conforme a demanda de oferta e procura, ou conforme, obviamente, nós estamos falando de um ativo imobiliário. Um imóvel que vale R$1 milhão não vai daqui 2 dias valer 600 mil ou 1,5 milhão. Ele pode valer 1,020 milhão, 1,1 milhão, mas é exato, e o token vai variar conforme a evolução do preço do ativo. Então olha que interessante, vou pegar alguns exemplos aqui. Tudo isso que eu estou falando para você, pessoal, não é imaginação da minha cabeça, não é futurologia, já está acontecendo. Essa aqui é uma empresa suíça, chama Token State. Eu estive com eles o ano passado em Genebra. Eles têm uma plataforma de tokenização mundial de real estate, tá? E eles já têm alguns imóveis, por exemplo, retail, eles chamam de retail, né? Real Estate Tokens, em Paris. Então você tem lá um imóvel em Paris, ele mostra a valorização, ele mostra quanto o token está valendo, quanto você pode comprar. Tem outro retail em Singapura, que já teve 60% de funding, né? Então você tem aqui o token, você vai ali, Trade Now, a valorização dele, outras opções. Aqui uma outra plataforma também da Suíça. Só para quem não sabe, pessoal, a Suíça é o país mais crypto-friendly e mais avançado em tecnologia blockchain. Existe uma cidade que, inclusive, nós temos um amigo nosso, o Urs, está por aí? Urs, não sei onde o Urs está. Bom, está aqui conosco, o Urs mora... está aqui. Urs, fala um pouquinho, depois eu te chamo, senta um pouquinho aqui, já vou te chamar para você falar um pouquinho mais também sobre o Urs. Ele, nem sei se ele está entendendo o que eu estou falando, você entende o que eu estou falando? Ele fala inglês e alemão, né? Hoje, tá bom? O Urs mora no Crypto Valley, ele mora em Zug, que digamos, é o epicentro do mundo, da tecnologia blockchain no mundo. Só em Zug existem 700 empresas de blockchain, só nessa cidade, pra vocês terem ideia. O Crypto Valley do mundo. A gente tem o Silicon Valley em São Francisco, Zug é Crypto Valley. How many? 30 mil pessoas moram na cidade. E tem 700 empresas. Então aqui tem uma outra empresa que é a Swiss Real Coin, que é Switzerland First Real Estate Crypto Token. Você também pode, eles têm um mapa no site deles, onde você pode se cadastrar na plataforma. Você navega pelas ruas de Zurich, vê onde tem imóveis que estão tokenizados e você pode comprar. No caso de aqui, significa um SRC, é um Swiss Real Token, né? Então você compra o token deles e o token deles te permite investir em vários imóveis que eles estão tokenizando. É um formato diferente. Aqui uma outra empresa americana se chama Outstate. Build your own global portfolio. É aquilo que eu falei agora há pouco. Você pode comprar R$3, 8 metros quadrados numa casa nos Estados Unidos, 12 metros quadrados no Japão, 3 metros quadrados em Paris, e o valor do teu portfólio todo $6.129, e você vai acompanhar quanto esse portfólio vai variar através da plataforma diariamente, toda hora que você quiser. Se você quiser vender, você negocia os teus tokens vendendo. Eu não quero mais ter 4 metros, eu quero ficar com 3 metros. Você vai lá e vende 1,7 metros quadrados na plataforma. É para aí que o negócio está caminhando, pessoal. Então aqui a gente tem alguns exemplos da mesma plataforma. Você tem lá um apartamento todo, total que eles estão levantando $216 mil, o investimento mínimo é $1.800. E aqui um token é direito a 0,7 metros quadrados. Você seleciona, você seleciona aqui quantos metros quadrados. Eu quero investir em 5 metros quadrados nesse apartamento. Isso não é incrível? Olha para onde o negócio está indo. Aqui já uma outra plataforma onde você pode investir também, isso já nos Estados Unidos, num apartamento em Nova York. São 10 mil tokens
2.757 tokens já foram... Ah não, só tem 2.757. Cada token custa $300. A partir de $300 você investe num imóvel em Nova York. E é tão simples quanto clicar em investir, criar sua conta, enviar seus documentos, enviar o pagamento, que provavelmente pode ser nessa plataforma, você pode enviar em Bitcoin ou em Ethereum, alguma crypto token, e pronto. Você faz uma compra, transforma um token em outro token. Você sai do token Payment, que é o token Bitcoin, e passa a ser proprietário de uma propriedade ou de uma fração de um imóvel em Nova York. Interessante aqui, você tem uma régua que pergunta quanto você quer investir. Você já sabe de antemão que investindo $6.000, dá 20 tokens, você vai ter uma renda estimada de $720 por ano. Aqui eu vou falar de uma iniciativa, Dynasty Global, não sei se alguém foi a primeira iniciativa, uma das primeiras iniciativas na Europa de brasileiros. É uma empresa de brasileiros que fundaram esta empresa na Suíça. Por quê? Porque no Brasil não tem framework regulatório para fazer esse tipo de iniciativa. Tudo isso que eu mostrei para vocês agora está acontecendo no exterior, porque aqui não é possível ainda fazer, por enquanto, né? Sempre, eu digo que sempre a tecnologia, ela anda mais rápido do que a evolução do regulatório, né? Legal, né? Então isso está acontecendo. E a Dynasty Global é uma empresa brasileira que criou um fundo imobiliário tokenizado, tá? Então, real estate is one of the most, é um dos mercados mais estáveis, com algumas taxas boas de retorno. E pensando na blockchain como uma tecnologia que muda o jogo completamente, a gente transforma o investimento real estate em alguma coisa muito fácil. Esse aqui, pessoal, é o ecossistema de STO no mundo. Só para vocês verem algumas das empresas que já estão trabalhando com tokenização. Então a gente tem plataformas de compliance, insurance, a Securitize, a Netkey. A gente tem a Open Finance Network, que é uma exchange de criptoativos, de security tokens, a BitGo, que faz treasury. A gente tem a Circle. A Circle é uma empresa que o Goldman Sachs comprou. Então nós estamos falando de empresas, mercado tradicional entrando forte nesse mercado. Estamos falando da T-Zero, enfim, todas essas empresas que vocês estão vendo aí, CryptoBlock, Holland & Knight, que é a Legal & Accounting, essas são algumas das empresas do ecossistema de tokenização. Existem muito mais, eu listei apenas algumas, tá? Então, pessoal, vamos lá. As condições macroeconômicas estão sempre em mutação. Produtos financeiros estão em constante evolução. Pessoas diferentes têm necessidades diferentes e em fases diferentes da vida. Os riscos de investimento mudam, mas eles nunca desaparecem. E a forma como o mundo está lidando com dinheiro e com investimento está mudando radicalmente. Concordam? E as oportunidades passam. Então, se você está enxergando oportunidade nesse mercado, estou disponível para conversar com quem tiver interesse. Eu vou falar um pouquinho agora, vou abrir um pouco para pergunta, se alguém tiver pergunta, ainda tem alguns minutos. Então, se alguém tiver alguma pergunta, por gentileza. Opa, tem várias. Vamos lá. Um por vez. Quem levantou a primeira mão? Acho que meu amigo ali no fundo. Aqui. Então, aqui. Vamos lá. Temos microfone. Pessoal, alguém pode trazer o microfone para as perguntas, por favor? Aqui, olha. Bom dia, Rubens. Meu nome é Adriano. Eu queria comentar sobre um ponto e trazendo para uma realidade local. Hoje, por exemplo, aqui em São Paulo, se você comprar um imóvel, o preço do imóvel ele é resultado das leis de oferta, de demanda, oferta. A partir do momento que os imóveis começam a ser tokenizados, você expande a exposição desse imóvel para o mercado, enfim, investidores que tem mais dinheiro lá fora. O que você acha que isso pode causar, um efeito colateral
para as pessoas, por exemplo, que precisam comprar um imóvel aqui, que daqui a pouco eles vão estar competindo com dinheiro e eventualmente você vai ter imóveis que, não sei, podem ser inflacionados e você já não consegue mais comprar assim. Muito bem, nós estamos falando de dois focos diferentes, né? Eu acho que o mercado de propriedade para moradia, eventualmente não precisa ser tokenizado, fracionado. Ele pode ser tokenizado de uma outra forma do que diz respeito à transferência da propriedade. Então, essa é uma outra aplicação. Mas ele não tem necessidade de ser fracionado. Eu estou falando de imóveis para investidor. Então, investidor... E quantas pessoas investem em imóveis no Brasil? Pouquíssimas. Já é difícil e pouco acessível você comprar um imóvel no Brasil com custos no Brasil. São Paulo, um imóvel de R$1 milhão tem um apartamento de 2 quartos e uma vaga de garagem, chega a custar R$1 milhão no Brasil, em São Paulo. Então, imóveis para propriedade, para moradia, eles não necessariamente vão ser tokenizados para vender, eles precisam ser vendidos na totalidade. Então não faz sentido tokenizar um imóvel onde alguém vai comprar 100% dos tokens. Ele não vai comprar 50%, a não ser que ele compre um imóvel com 50% dos tokens, um amigo compra a outra metade e ele paga metade do aluguel para o amigo. Pode acontecer também permite isso. Mas o que eu estou falando, abordando é o approach de investimento para investidor. Então, para investidor, vai se tornar muito mais líquido, muito mais acessível para muito mais gente investir em imóveis. É isso que eu vejo. Vai se abrir um mercado muito grande para investidor em imóveis. Certo? Tem mais uma pergunta aqui? Oi, meu nome é Felipe. Primeiro, obrigado. Eu devo ter umas 20 perguntas, mas eu vou ser seletivo aqui. A primeira delas é com relação à renda anual que você comentou. Então, esse imóvel, como é que ele vai trazer uma renda? O fundo imobiliário eu entendo, ele está sendo administrado ali, mas vai ter alguém administrando esse imóvel? Sei lá, um Airbnb dentro, um hotel? Essa é a minha primeira pergunta. A segunda pergunta pode responder. Faz um pouquinho mais. Põe o microfone um pouquinho mais. Desculpa. Com relação a essa renda anual que a gente tem com um imóvel que a gente faça um investimento desse tipo. Porque num fundo imobiliário eu entendo mais fácil, com uma gestão ali. Mas nesse imóvel vai ter um Airbnb, vai ter um... Muito bem, vamos lá. Exatamente como tudo vai acontecer, eu não sei ainda. Eu imagino que seja, como está acontecendo na Europa, existe um administrador daquele imóvel. Existe uma empresa que administra, mas, e assim, cobra o aluguel, vê se as condições do imóvel estão em ordem. É uma administradora de imóveis. Vai cobrar a taxa dela para administrar o imóvel. Recebeu o valor mensal, ela vai transformar aquilo em cripto de alguma forma, e automaticamente os rendimentos são pagos em tokens para o investidor. Pelo smart contract. Os smart contracts gerenciam exatamente isso, servem para esse tipo de coisa. Então o token holder, eu tenho 20 tokens de um imóvel que tem 1000. Mensalmente eu vou receber o dividendo proporcional à minha quantidade de tokens. Que nem no fundo imobiliário. Segunda pergunta bem rápido. É um ativo meu, eu poderia colocar ele como garantia num crédito, por exemplo, já que eu tenho imóveis espalhados. Então, teoricamente, eu tenho um patrimônio num imóvel que é uma coisa com bastante segurança, agora com maior liquidez também, e eu poderia colocar ele de garantia, por exemplo, no crédito. A princípio, teoricamente sim, mas até tudo isso está regulado e tal, os bancos, você vai chegar num banco e falar, olha, eu quero pegar um empréstimo, eu quero botar meus tokens imobiliários de garantia. O cara vai falar, o que você está falando? Não faço ideia. Hoje em dia, né? Uma pessoa ali. Vamos lá, dá para mais 2 perguntas. Não, pode você e depois ali. Rubens, só uma dúvida. Isso vai ser um utility ou um security token? Ou começa como utility e evolui para security? Muito bem, ele pode ser um security. No caso de fracionamento e que pague dividendos, é um security. É um security. No caso de transferência imobiliária de propriedade, é um utility. Legal. Certo, Renan? Essas empresas que já fazem isso, quando o investidor recebe o token, ele pode transformar isso em dinheiro ou ele é obrigado a continuar investindo em imóveis? Como que funciona? Não, ele pode transformar isso em dólares, em reais, em euros, a hora que ele quiser. É um token que está na plataforma, que ele tem um valor. E um token, pessoal, vocês têm que entender assim, qualquer token pode ser changeable, trocado e convertido por outro. Então você pode trocar um token real estate security
por Bitcoin ou por qualquer stablecoin, por USDT Tether, e você pode liquidar aquilo numa exchange e ter reais, ou ter dólares, ou ter whatever que você quiser. Você tem alguma comparação entre fundos imobiliários, rendimento de fundo imobiliário e de tokens imobiliários? Não tenho. Boa pergunta, uma boa lição de casa, vou fazer isso. Não tenho, tá? Eu tenho investimento em fundo imobiliário, sei como funciona, recebo direitinho ali na XP todo mês o dividendo do fundo imobiliário, acompanho a cota dele, sei que é negociado em bolsa, tem que pagar imposto, é líquido, né, e não tributado e tal, mas precisa pagar. Você, como é cota, se você comprou por X, por 100 e vendeu por 130, você vai pagar, ser tributado no rendimento. Mas no fundo imobiliário, exatamente mensalmente, eu não pago imposto nenhum sobre os dividendos. Como vai ser com tokens? Acredito que vai seguir o mesmo princípio. Não sei. O regulatório não está pronto. Nem para Bitcoin está pronto, não existe ainda, nem para cripto. Mas eu acredito que o regulamento vai seguir um pouco do princípio do fundo imobiliário. Última pergunta. Rubens, primeiramente, parabéns pela tua palestra, muito interessante. Eu já tive a oportunidade de ouvir sobre esse assunto lá na Cornet, que você foi palestrar lá para a nossa associação. E eu queria fazer uma pergunta que toda vez que eu olho isso, eu sempre penso no nosso sócio invisível, chamado governo, a parte tributária, né? A gente está falando muito do regulatório, mas eu queria saber, hoje provavelmente não existe ainda uma legislação, quiçá uma legislação tributária para isso. Mas você acha que assim que isso realmente for regulamentado no Brasil, as pessoas começarem a operar, como é que você acha que vai ser a parte tributária? Vai ser parecida com o fundo de investimento imobiliário? Vai ter alguma tributação diferente? Como é que você enxerga isso? Vamos lá, boa pergunta, Renato. Seguindo o princípio de que... Opa, não está voando mais aqui. Seguindo o princípio que o Bitcoin até 1º de agosto agora praticamente não tinha nenhuma regulação. A Receita Federal baixou uma normativa, não sei aqui quem sabe disso, onde todo mundo tem Bitcoin em alguma exchange aqui no Brasil ou fora. Se você negociar mais do que 30 mil reais dentro de um mesmo mês e você tiver lucro, você comprou por 25, vendeu por 35, você precisa pagar 15% sobre o teu lucro, sobre a tua rentabilidade, né? Da onde vem essa regra? Mercado de ações, não é assim? Eu, se não me lembro se com ações é 30 ou 35 mil, alguém sabe? 30. Mercado de ações é exatamente igual. Você comprou uma ação da Petro por um lote de ações por 25 mil reais, passou um mês, você vendeu dentro do mês seguinte por 35 mil reais, você vai ter que pagar 15% de imposto sobre 10 mil reais, foi o teu lucro naquele período. Se você vender abaixo de 30 mil reais, é isento. Então, seguindo o princípio, Renato, de que a Receita Federal aplicou essa regra, encarando o Bitcoin como renda variável, e aplicou a mesma regra do mercado de renda variável para tributar cripto, eu acredito, apenas minha opinião, acredito que a Receita possa, quando tiver os tokens de security, de real estate e outros tipos, ela também possa seguir o mesmo princípio e vai ter uma regulação, sem dúvida. O governo não fica jamais sem tributar, né? Última pergunta. Tem mais? Ih, não, acabou o tempo. Não, vai ali. O senhor levantou a mão, vamos lá. O senhor pode perguntar. Rubens, em relação à parte de a documentação, a escritura do imóvel propriamente dita, que seria algo mais próximo aqui no Brasil, e que também passa pelo monopólio dos cartórios. Estava em outro debate ali em relação ao pessoal da área imobiliária, e esse é o entrave, né? Existe algum projeto no Congresso Nacional endereçado a essa questão de, por exemplo, utilizar a tecnologia existente, que é a parte de security, para fazer a associação com as escrituras dos imóveis, evitando, assim, uma jornada de 40 dias custosa e tão ruim, né, no mercado que já está tão difícil quanto é o imobiliário? Excelente pergunta. Como é o seu nome?
É Ricardo Simões. Ricardo, excelente pergunta. Que eu saiba, não tem nenhuma iniciativa no Congresso, avançando nesse sentido ainda. Eles estão discutindo no Congresso ainda a regulamentação de criptomoedas. Tem algumas comissões, tem uma comissão, eu não estou muito por dentro exatamente de como está, mas tem pessoas aqui, e já tivemos palestras aqui no evento falando exatamente como está o momento da regulamentação de cripto no Brasil. Não tenho notícias de que isso já esteja evoluindo, mas já existem iniciativas, inclusive uma minha, de se utilizar utility tokens para poder fazer a transferência de propriedade de imóveis sem precisar do cartório. Não necessariamente vai excluir o cartório, mas tem como uma maneira de você tokenizar uma propriedade e quando você for transferi-la, você não precisar mais mudar a propriedade no cartório, o titular da propriedade no cartório. Difícil entender, mas eu tenho uma solução. E daqui 2 meses eu digo para vocês se a gente está, eu estou fazendo um MVP dessa solução e daqui 2 meses eu vou dizer para vocês se deu certo ou não. Acredito que vai dar certo, certo, Renan? O Renan está comigo nesse projeto, meu advogado, ele é um advogado especializado no mercado imobiliário. Ele está entrando com a consultoria jurídica nesse projeto e eu estou entrando com a parte de tecnologia. Bom, pessoal, acho que cheguei na slide final. Super obrigado, agradeço a atenção de vocês, espero que eu tenha acrescentado. Qualquer dúvida pode me chamar. Obrigado.